Havia também uma profecia muito impressionante que se cumpriu em Jesus, dizendo que o Messias que havia de vir, ele iria entrar em Jerusalém pela porta do Oriente, a porta que dava para o templo, conhecida também como a Porta Dourada, porque o sol batia nela, né? E justamente foi por esta porta que Jesus entrou montado em um jumentinho, cumprindo duas profecias de uma vez. Ezequiel 44, versículo 1 e 2 diz assim: Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor: Esta porta permanecerá fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Por isso permanecerá fechada. O que esta profecia diz? Que o Messias que havia de vir, que também é chamado no texto como o Senhor, entraria pela porta do Oriente em Jerusalém. E que após a sua entrada, esta porta permaneceria fechada. Como que esta profecia se cumpriu? Primeiro, Jesus entrou em Jerusalém montado em um burrinho, cumprindo Zacarias 9:9, pela porta do Oriente. No ano 70, depois da morte de Cristo, Cristo morreu em 33. No ano 70, o imperador romano Tito invadiu Jerusalém, destruiu o templo, destruiu parte da muralha, mas a porta do Oriente ele não destruiu, ele mandou fechar. Ele construiu um muro, fechou a porta do Oriente. E cumprindo também a profecia de que após o Senhor entrar, a porta seria fechada. E aí, no século XVI, um sultão árabe, muçulmano, chamado Suleimã, ele tomou Jerusalém, ele reconstruiu as muralhas e as portas de Jerusalém e já havia sido soterrada por terra e areia, aquela porta por onde Jesus passou. Isso, um arqueólogo chamado James Freeman, ele constatou, ele fazendo investigações em Jerusalém, ele acabou caindo em um buraco, e nesse buraco, abaixo da porta do Oriente, a Porta Dourada, ele viu um arco, que era da porta original por onde Jesus passou. O sultão Suleimã, ele reconstruiu a muralha e a porta acima da porta original. Ele usou a porta original como alicerce e reconstruiu a porta acima. Mas o Suleimã, ele tomou conhecimento entre os judeus desta profecia que dizia que o Messias entraria pela porta do Oriente. E o que foi que ele fez? Ele mandou fechar a porta do Oriente, fez uma muralha e fechou a porta. E pior do que isso, ele sabia que a lei de Moisés dizia que alguém que fosse mestre, sacerdote, não poderia tocar em corpo morto nem andar em um cemitério porque era impuro. E o que ele fez? Na frente da porta, ele construiu um cemitério. Ou seja, Jesus, porque Suleimã achava que o Messias ainda havia de vir. Só que Jesus, há 2000 anos atrás, entrou pela porta do Oriente, cumprindo esta profecia. Não só que ele entraria, mas que após a sua entrada, a porta permaneceria fechada. A porta original está fechada até o dia de hoje. Acima dela foi construída outra muralha com outra porta que também permanece fechada e ainda tem um cemitério na frente dela. Ou seja, o anticristo, quando vier, não poderá cumprir esta profecia.